E agora, parte 3, última parte aí da correção das questões do último concurso aí de agente penitenciário do Estado do Espírito Santo, questão 23, 24 e 25. Vem comigo para correção. Uma tenda de lona foi montada no pátio da penitenciária com suas medidas em metros e a forma de um prisma reto indicado na figura. A área total da lona na montagem é 225. Então a área, vou botar área total é igual a 225 metros quadrados. Perfeito? Aí perceba, ele fala que correspondendo à frente, o fundo, as laterais e a cobertura. Ou seja, lateral e teto, tudo. Ele pede o valor de X. Então, a gente vai montar uma pequena expressão. Vamos lá. Gente, vamos pensar. Pensa comigo. Quais figuras geométricas eu tenho nessa questão? Vamos acompanhar comigo. Eu tenho essa figura, que é um retângulo. Atenção. Eu tenho um retângulo da lateral direita. Ele tem 12 de comprimento e X de altura. Eu tenho dois deles. Então, vou botar um número 2 aqui do lado para você entender que são dois desse aqui. O da direita e o da esquerda. O telhado é uma figura também assim, retangular. Beleza? Beleza. Aí, ó, figura retangular. E as medidas dela é 5 e 12. O mesmo 12 daqui é o 12 daqui, óbvio. Então, é 12 por 5. Quantas eu tenho? 2 também. Tudo bem? Tudo bem. Na frente, eu tenho essa figura aqui, que ela está quebrada no meio. Então, eu tenho, a gente chama de trapézio, né? Então, eu tenho 4 trapézios. Esse da direita, esse da esquerda da frente e lá de trás que não está aparecendo. Esse trapézio ele tem uma medida assim, assim, assim e assim. Concorda comigo? Obviamente, né? 6 aqui, então divide por 2, aqui dá 3. Show? Aqui dá X. E aqui ele diz que é 7. E aqui ele diz que é 5, caso seja necessário. Tudo bem? Então, cada número em vermelho desse aí, exceto, claro, que esses aqui, que sem querer eu fiz o desenho em vermelho, né? Esses números aqui indicam a quantidade. Então, eu vou montar uma expressão para essa situação. Como assim expressão, Beto? Gente, é cálculo de área. Então, o retângulo basta multiplicar uma pela outra. Então, é 12 vezes x. Né? 12 vezes x é o famoso 12x. Só que esse cara tem 2 deles, né? Tem 2 deles, por isso que eu coloquei aqui 12x vezes 2. Aqui eu tenho 12 vezes 5, né? Novamente aqui 12 vezes 5. 12 vezes 5. Isso daqui também tem quantas vezes? Tem 2 vezes. E por fim, eu tenho um camarada 4 vezes, que é esse aqui. Aí a área do trapézio. O trapézio é mais perigoso. Gente, presta atenção no trapézio. Eu vou explicar detalhadamente numa outra página aqui para vocês. Eu tenho um trapézio assim, certo? Esse é o meu trapézio desenhado rapidamente. 3, 7, 5, 3, 7, 5 e x. Esse trapézio não é bom para explicar. O bom para explicar seria fazendo isso daqui. Ó. Olha que legal. Ó. Girei ele e ficou assim. Esse é um bom trapézio para explicar. Ou seja, aqui é 7, aqui é 3 e aqui é 5. Por que você fez isso, Humberto? Porque eu tenho que explicar para vocês a área do trapézio. Qual é a área do trapézio? A área do trapézio é a soma das bases vezes a altura, depois divide por 2. Quem são as bases? O 7 e o x. As bases são as medidas horizontais. 7 com x. A altura é a medida perpendicular em pé, que é o 3, o 5 não vai usar. Isso tudo dividido por 2. Essa é a minha área do trapézio. Então, essa área do trapézio aqui, eu vou estar jogando aqui, ó.
Lembre-se que eu tenho 4 trapézios desses, um da esquerda, um da direita, de cima e de baixo. Por isso que ficou vezes 4 aqui, vocês entenderam, né? Vezes 4 aqui. Esse 4 vermelho aqui, beleza? Esse 4 vermelho aqui, deixa eu consertar aqui. Ó, 4 vermelho. É a quantidade. Então, esses circulados aqui são as quantidades. E aí, essa expressão toda tem que totalizar 225, que é a área total. E assim a gente vai achar a medida de x. Cuidado que vai dar continha para Dedéu. 2 vezes 12, 24x. 12 vezes 5, se eu não me engano, 60, né? 60 vezes 2 dá 120. Então, essa continha, segunda continha, 120. E essa daqui, 4 dividido por 2 dá 2. Tá entendendo? Esse com esse dá 2. 2 vezes 3, 6. Então, 6 que multiplica 7 mais x do parênteses. Isso tudo é igual a, como disse aqui, 252. Ó, 252. E a todo momento eu estou usando 225, perdão. 252 metro quadrado. Então, aqui, 252. Então, isso tudo é igual a 252, certo? Pego essa expressão, vou continuar ela para vocês aqui, o 252. E vou fazer essa conta, certo? 6 vezes 7, 42. 6 vezes x, 6x. Não posso juntar esse número com esse cara que tem letra. É só letra com letra, número com número. 6x com 24x, né? Dá 30x. E o restante, 252 menos 120 menos 42, dá 90, se eu não estou enganado. Conferindo, 252 menos 120 menos 42 é 252 menos 120 menos 42, 90. X igual a 3, né? Passa dividindo. 90 dividido por 30 dá 3. Alternativa correta, letra A, 3. Beleza? Beleza, bora pro 24, galera. Um terreno está representado na malha. Peraí. Uma malha quadriculada, na qual o lado de cada quadradinho corresponde a 50 metros, né? Ele quer o terreno ABCD tem perímetro. Então, esse perímetro é bem fácil de fazer. Ele só tem uma dificuldade. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 50. 50 metros. Então, aqui o perímetro é somar esses lados, esse terreno todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 50 novamente. Aqui 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, isso tudo aqui, 14 vezes 50. Esse aqui é o único que a gente tem que encontrar, certo? E eu vou encontrar para vocês através de uma matéria chamada Teorema de Pitágoras. Então, esse triângulo eu vou encontrar para o Teorema de Pitágoras. Perceba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já tínhamos contado. 8, que significa quadradinhos. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6 quadradinhos. Então, vou chamar esse daqui de medida x, medida desconhecida. O Teorema de Pitágoras diz que essa medida desconhecida é chamada de hipotenusa ao quadrado, é igual a esses dois lados ao quadrado, certo? Aqui vai dar 64q ao quadrado e aqui vai dar 36q ao quadrado. X ao quadrado, 64q ao quadrado com 36q ao quadrado dá 100q ao quadrado. Para achar o x, eu tiro esse quadrado daqui. Como que eu tiro, Humberto? Jogo raiz quadrada do outro lado. Então, para tirar a raiz quadrada disso daqui, fica tranquilo. Por quê? Raiz quadrada de 100 é exatamente 10. E o q ao quadrado com o quadrado da raiz, ele sai. Então, essa medida desconhecida equivale a 10 quadradinhos. Ou seja, eu tenho o perímetro. Qual é o perímetro? É a soma de embaixo 8 quadradinho, vertical direita 8 quadradinho,
essa medida que eu acabei de achar, 10 quadradinhos. Essa vertical da esquerda, 14 quadradinhos. Qual é o total rodando essa figura toda, né? 1, 2, 3, 4 lados, né? Eu tenho 8 mais 10 mais 14. Eu tenho 40 quadradinhos e cada quadradinho você sabe que vale 50 metros. Então, 40 vezes 50 dá 2.000 metros. E a representação de 1.000, né, também pode ser K. É só lembrar do Instagram, né? Cada pessoa que tem 2.000 seguidores tem 2K seguidores. Então, aqui é 2.000, né? A resposta é, ou 2 quilômetros, é claro. 2 quilômetros é a resposta, letra B. Beleza, e vamos para a última agora, para acabar. Questão 25, né? A quantidade de certo líquido corresponde a 3/4 de 1 litro. Será colocado em um recipiente de modo que ele fique completamente cheio. Para isso, foram selecionados 3 recipientes de formas geométricas e medidas internas descritas. Aí tem as figuras aqui, certo? Dos 3 recipientes oferecidos, atende ao que foi proposto qual deles, né? Então, a quantidade de certo líquido corresponde a 3/4 de 1 litro. Beleza? Então, ó, vou escrever aqui, o líquido é igual a 3/4 de 1 litro. Tudo bem? Então, agora eu vou fazer a comparação. Qual que vai dar exatamente isso? Exatamente isso. Primeiro, paralelepípedo. As dimensões é 15, 2,5 e 20. Qual é o volume do paralelepípedo? Para quem não sabe, multiplicar as medidas e você vai encontrar isso em centímetros cúbicos. Se você multiplicar 15 por 2,5 por 20, dá 750 centímetro cúbico. Certo? E aí você tem que descobrir quanto que equivale isso em litro. Então, como que eu faço, Humberto? Se está centímetro cúbico e eu quero achar em litro. Tem algumas conversões que você tem que decorar. Essa daqui é uma das mais fáceis. É só você dividir por 1.000. Beleza? Então, dividir por 1.000 é andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para trás. Então, vai dar 0,75 litros. E essa medida aqui de cima que a gente tinha feito, 3 sobre 4 dá exatamente 3 sobre 4 dá exatamente, dividir 3 por 4 dá 0,75. Então, de fato, esse paralelepípedo aí, deixa eu desmanchar isso aqui, esse paralelepípedo aí, ele é exatamente o que a gente precisa. Então, o 1, ele é válido, né? Eu preciso do 1 para minha questão dar certo. Aí a gente vai continuar. Item 2, vamos fazer o cálculo do item 2. Qual é o item 2? Um cilindro de raio 5 e altura 10. Qual é o volume do cilindro? Π vezes a medida do raio ao quadrado vezes a medida da altura. Fórmulas que você precisa estudar para concurso. Π ele está pedindo para usar como valor 3. Raio da base 5. Altura 10. Quanto que dá essa medida aqui? Você vai encontrar em centímetro cúbico. 25 vezes 3 vezes 10. Dá 750. 750 centímetros cúbicos. Se você dividir, vai dar exatamente a mesma coisa da de cima. Então, a 2 também é válida. Eu preciso da 2. Então, não pode ser a letra D. Não pode ser a letra C. E pode ser a letra A e a letra B. Falta fazer o item 3. Item 3 é um cubo. Beleza. Beleza, o volume do cubo é o mais fácil de todos. É só multiplicar as 3 medidas. 5, 5, 5. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Então, não é o que a gente queria. 125 centímetros cúbicos é bem menor que 750. Então, o cubo não entra. Então, a resposta final correta
é apenas os itens 1 e 2, os recipientes 1 e 2. E assim a gente termina a correção dessa prova. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fique com Deus, bons estudos e tamo junto. Me ajude a crescer, curta, compartilhe esse vídeo, deixe seu gostei. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.